Olá, eu sou o professor Tarcísio Passos e na nossa aula de contabilidade pública de hoje vamos falar sobre balanço orçamentário. Lembrando que na aula de subsistema orçamentário nós chegamos a comentar que o demonstrativo contábil que surge a partir das contabilizações do subsistema orçamentário é o balanço orçamentário. Para a gente poder conseguir entender nesse balanço orçamentário como que foi esse planejamento, execução da receita e despesa pública. Então, como que ele é? Vamos lá, aqui eu apresentei um balanço orçamentário bem sintético. Ele é um pouco mais analítico quando ele é publicado pela administração pública. Então, o que tem nele aqui? As receitas correntes de capital previstas e arrecadadas. As despesas correntes de capital fixadas, empenhadas, liquidadas e pagas. Então, vamos começar a ver devagar. Então, vamos ver a previsão aqui da receita. Então, vamos supor que tem uma previsão de 700 de receita corrente, 300 de receita de capital, que dá um total de 1.000. Que sejam fixadas despesas correntes de 400 e de capital de 600, um total de 1.000. Óbvio que as receitas previstas têm que ser igual às despesas fixadas. Nesse caso aqui, se gasta tudo que se arrecadou. A previsão é essa. Bom, nós podemos perceber aqui que as receitas correntes são 700 e as despesas correntes foram fixadas em 400. 700 menos 400 dá 300, tem uma sobra aí de 300. Mas em compensação, as receitas de capital previstas são 300 e as fixadas 600. Está faltando 300 aqui. O que a gente chama isso aqui? Esse excesso aqui, essa previsão maior do que a fixação da despesa corrente, da receita em relação à despesa corrente, a gente chama superávit do orçamento corrente. Superávit do orçamento corrente. Por quê? No orçamento, estão previstas receitas correntes 700, menos as despesas correntes, menos a despesa corrente que está prevista de 400, eu tenho o quê? 300. Então eu tenho um superávit do orçamento corrente. Esse 300 vai ser utilizado para o quê? Para cobrir essas despesas de capital que foram fixadas aqui em 600 e eu só tinha receita de capital de 300. Então, muitos autores, tem um pouco de discussão em cima disso, mas muitos autores consideram como que receita de capital esse superávit do orçamento corrente. Está lá nas receitas de capital outras receitas de capital. Por quê? O que sobrou do orçamento corrente, o que é o orçamento corrente? São as receitas correntes menos as despesas correntes que foram fixadas. O que sobrou aqui vai suprir o que faltou aqui para cobrir essas despesas de capital. Então chama superávit do orçamento corrente. Então vamos caminhar mais. Então aqui, vamos falar do balanço orçamentário e o desempenho da receita. Vamos falar agora de receita. Então eu tenho uma receita prevista de 700, corrente, previstas de capital 300. Quanto que foi arrecadado? Então vamos ver lá. Houve uma arrecadação de 700 de receita corrente, então arrecadou mais do que se previu, e houve uma arrecadação de 160 de receita de capital. Arrecadou-se menos do que estava previsto. Bom, vamos tirar alguns indicadores aqui, total de 960. A previsão era 1.000, arrecadou 960. Vamos tirar alguns indicadores. Vamos falar sobre o desempenho da receita. Houve um excesso de arrecadação da receita corrente de quanto? De 100. Está aqui. E houve uma frustração da receita de capital de quanto? De 140. Por quê? Foi previsto 300, mas arrecadou quanto? Só 160. Faltou 140. Houve uma frustração de 140 aqui. E aqui um excesso de arrecadação. Então, quando a gente arrecada menos do que estava esperado, frustrou a receita. Quando arrecada mais, houve o quê? Um excesso de arrecadação. Bom, vamos falar agora do desempenho da despesa. Eu tenho aqui, despesa corrente. Foi empenhado 360 e estava fixado 400. A de capital estava fixada 600 e houve um empenho de 500. Então ficou quanto? Total que se gastou 860. Olha o que aconteceu com o desempenho da despesa. Houve uma economia de 40 aqui, da despesa corrente, porque gastou menos do que fixou. E a mesma coisa aqui, gastou menos do que fixou. Pode ter uma questão de excesso de despesa, mas isso na prática isso não pode funcionar, não.
Não poderia acontecer. Você gastar mais do que você previu. Bom, então, nos dois casos aqui houve uma economia de 40 e aqui uma economia de 100. E vamos continuar agora. Balanço orçamentário e resultado orçamentário. É muito importante esse indicador aqui. Como que eu calculo o resultado orçamentário? Ó, quanto que eu arrecadei? 960. Quanto que eu empenhei? 860. Ó, então aqui houve uma frustração, lembrando, de 40, mas aqui houve uma economia de 140. Então, ó, quanto vai ser meu resultado orçamentário? Ó, eu vou pegar minha receita arrecadada, 960, e vou diminuir da minha despesa empenhada, que foi 860. Dá um resultado orçamentário de quanto? De 100. É só eu pegar as receitas arrecadadas menos as despesas empenhadas. Note que foi a economia de 140 que fez dar esse resultado orçamentário positivo, teve um superávit aqui orçamentário de 100. Porque houve uma frustração de 140, mas como houve uma economia de 140, 140 menos 40 aqui vai dar 100, mesma coisa. Por quê? Faltou 40 em relação ao que estava previsto, mas em compensação economizou 140. Então, 960 menos 860, receita arrecadada menos despesa empenhada, 100. A mesma coisa aqui, ó. Se eu tive uma economia de 140, mas eu previ arrecadar X, mas arrecadei menos 40 do que eu estava prevendo, é uma outra forma de calcular. Ó. O que eu economizei aqui menos o que faltou arrecadar, vai dar também o mesmo resultado orçamentário. Então não se esqueçam, como eu calculo o resultado orçamentário? As receitas arrecadadas menos as despesas empenhadas. Lembra que, ó, que a gente sempre falava de receita e despesa sobre o aspecto orçamentário, envolve o quê? É isso aqui que nós estamos vendo, para a gente ver esse desempenho que aconteceu. Ah, Tarcísio, lembrando, quando eu faço uma operação de crédito, quando eu pego dinheiro emprestado, é receita. Sim, uma receita não efetiva, mas ela afeta aqui esse balanço orçamentário. É a mesma coisa lá na sua planilha do Excel, que você faz o orçamento da sua casa. Pegou dinheiro emprestado, vai afetar lá, vai aumentar, você vai ter mais receita lá. A mesma coisa acontece aqui. Então não se esqueçam, resultado orçamentário, receita arrecadada menos a despesa empenhada. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.